com um novo grupo, com o Amazonas. Queria que você falasse um pouco desse primeiro contato com o treinador, com os treinamentos, essa pré-temporada fora do estado. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa tarde. Pô, tá sendo o primeiro contato mesmo que a gente teve, foi um contato bem bacana, né? Os meninos que permaneceu do acesso e a gente que veio chegando, que chegou depois, a gente foi muito bem recebido, não só pelos jogadores, mas pela comissão e pela diretoria também. Tá sendo também uma experiência muito boa pra gente, ter saído um pouco de lá, né? Sido daí do Amazonas para vir para cá, podendo ficar mais junto e nesse momento a gente junto, mais próximo um do outro, dá para ter aquele contato, já criar um vínculo de uma amizade mesmo, ter aquela intimidade um com o outro, para quando o campeonato em si começar, a gente já ter aquela afinidade, aquela aproximação mesmo e e tá sendo muito bem o trabalho, a pré-temporada que a gente tá fazendo fazer, tá sendo uma pré-temporada boa, pois tá sendo um trabalho muito intensivo, porém um trabalho sendo dentro do limite, né? Do limite que é esperado. Beleza, valeu, Luan. Eu vou para fazer a pergunta aqui do Lucas Queiroz, né, do Portal Esporte Manaus. Luan, seja bem-vindo ao futebol amazonense. Gostaria de saber a sua visão daquele que entrou bem e quase buscou a igualdade para a Lusa. Quais impressões ficaram do Amazonas, da torcida e o que foi determinante para que você aceitasse o convite da Onça? Aquele jogo ali foi uma situação muito, muito importante, né? Porque se tratava na situação de um jogo de acesso e era uma situação que eu tinha conversado até com minha esposa, que antes de eu ter ido para Portuguesa, eu tinha recebido o convite de poder ir para ir para o Amazonas. Só que por causa de um simplesinho detalhe, não pude comparecer aí e tive que acabei acertando na Portuguesa. Então, aí eu ainda falei, vamos ver agora qual era o local mesmo que eu deveria estar, se era para estar aqui ou se era para estar lá, ou não. Então, acabei me destacando nesse jogo. A parte, tipo assim, falou particularmente, né? Minha parte, eu acabei fazendo um jogo bom, entrando no segundo tempo. E isso acabou, acho que, afetando mais o interesse do Amazonas para poder fazer minha contratação agora. Então, eu creio que foi um pouco que importante essa situação minha no jogo do acesso. E pelo que eu percebi também, a torcida em si do Amazonas assim, é uma torcida muito apaixonada pelo time, por pouco tempo de história que o clube tem, mas é um clube que tem uma torcida muito apaixonada e isso é muito importante. Eu acho que é o Rômulo que chegou aí, né, Sampa? Pelo que eu vi aqui. Nome. Tá. Deixa ele mutado aí por enquanto, que eu vou fazer a pergunta aqui da Larissa, e depois a gente passa para ele se ele quiser perguntar. A pergunta agora é Larissa Balieiro, radiodifusora. Luan, você conheceu o Amazonas numa outra situação, viu como é o torcedor amazonense, como você projeta que será a temporada de Barezão, o qual o clube nunca chegou às finais e posteriormente à Série C. Vem pronto? É, pelas peças, pelos jogadores que foram contratados, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom estadual, que é o primeiro objetivo da gente, que a gente, primeiro com contato, a primeira conversa que teve com o Lacerda teve com a gente, é, que é que a gente os jogadores que estão aqui foram todos escolhidos a dedo. Então, pela qualidade que eu já vi nos trabalhos que a gente está tendo, são jogadores muito qualificados e eu tenho certeza que a gente vai brigar pelo título, que é o mais importante para a gente nesse primeiro momento. E para a Série C já é uma segunda competição, já é outra situação. Mas também a gente vai buscar os objetivos principais na Série C também. Beleza.
O Rômulo tá escrevendo uma mensagem aqui para mim, ele falou que o telefone dele tá bugado, eu não sei se ele vai conseguir entrar. Deixa eu só verificar aqui. De qualquer forma, João, se tiver mais uma pergunta, já pode lançar também para o Luan. Maravilha. A minha pergunta é mais ou menos na esteira da pergunta da Larissa, que a gente, pelo menos aqui no Amazonas, a imprensa, a gente está lidando com o que pode ser um dos mais fortes campeonatos amazonenses dos últimos anos. E eu queria saber, e a gente está numa crescente muito grande aqui, teve o acesso do Manaus em 2019, que já batia na trave em 2018, a gente teve um FASC no ano seguinte, que não subiu, mas chegou perto na Série D, e a gente teve o Amazonas esse ano. Então eu queria, tu que é um jogador que está vindo da região Sudeste, eu queria que tu falasse um pouco de como está a percepção de outras regiões em relação ao futebol amazonense hoje, e se isso hoje influencia nos jogadores a vir ao Amazonas. A gente sabe que há uma dificuldade grande com outras regiões, principalmente Sudeste e Nordeste, nesse início de temporada, nesse início de ano, por conta da Copa do Nordeste, na região Nordeste, e dos campeonatos mais fortes na região Sudeste. Queria que tu desse um pouco dessa percepção e se hoje, para ti, que é um jogador que está vindo de outra região, se esse crescimento do futebol amazonense ajuda na Amazonas a fazer um convite para um jogador de um outro calibre. Hoje em dia, o futebol aí, em amazonense em si cresceu bastante, né? Com a evolução aí que vem tendo. Como a gente faz, como a gente teve agora também, que teve a Copa do Mundo, né? Teve seleções que eram seleções que antigamente não se falavam muito e acabou surpreendendo. Então, o Campeonato Amazonense em si é um campeonato, um campeonato que está evoluindo bastante, equipes que estão se evoluindo bastante, entendeu? Então, está despertando interesse bastante também em outros estados. Hoje em dia já se fala mais no Manaus, no Amazonas, se eu não me engano, acho que o Nacional, acho que o Manauara, se eu não me engano também. Então, fora do estado, muitas pessoas comentam, falam que hoje em dia, se aparecer uma oportunidade de poder ir para o campeonato amazonense, vão sem problema nenhum, porque sabe que hoje em dia está bem mais evoluído do que era antigamente, entendeu? Para você ter noção disso, você vê que tem dois times daí de Manaus na Série C, entendeu? Então, dá para perceber a evolução que vem tendo o campeonato em si e o estado. Beleza. Para finalizar aqui, o Romulo não vai conseguir entrar, mas ele mandou a pergunta. Essa pergunta é boa, tá? Luan, como você vê o peso de vestir a camisa do Amazonas, sendo que o último atacante do time foi o artilheiro do A gente sabe que vai ser uma experiência para mim única. Eu tenho certeza que o peso dessa camisa é gigantesca. Como eu já falei, pelo pouco tempo que o clube tem e o que o clube já almejou, já conquistou, sem dúvida nenhuma é um peso muito grande. Eu espero que eu possa fazer a quantidade ou até mais gols que ele fez, entendeu? Para poder ajudar a equipe, principalmente, para que possa alcançar os objetivos e que a gente possa dar essa alegria também à torcida. Fechou. Tudo ok aí, né, Sampaio? João, obrigado mais uma vez por estar participando com a gente. Amanhã vai ser a vez do lateral direito Yuri Ferraz. Agradecer ao Luan também, que tirou um tempinho aí para atender os colegas, né, nos atender. Daqui a pouquinho já tem treino também. Então, Luan, obrigado aí por estar com a gente. E, de novo, um abraço para todo mundo e boa tarde de trabalho aí para todos. Valeu, obrigadão. Valeu pelo convite. Boa tarde, André. Valeu, Luan. Valeu. E aí?